Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do projeto Liga Live, esse projeto que a gente começou tem um tempinho aí, que a gente está chamando profissionais aí da comunicação de Petrópolis, profissionais da imprensa, para conversar aí sobre diversos assuntos, né, referentes ao jornalismo, à sociedade. E hoje a gente está com mais uma edição nesse novo formato aqui pelo Facebook. Estamos ao vivo aí com duas grandes figuras, com duas feras aí da cidade, a Janaína do Carmo, que é repórter da Tribuna de Petrópolis, e a Jaqueline Ribeiro, que é repórter do Diário de Petrópolis. Eu estou aqui com o Bruno Rodrigues, com a Aline Hickley. Como sempre, Bruno, boa noite, tudo bem? Fala, PH, boa noite para todo mundo de casa. E é isso aí, é um time de peso hoje, mas a gente vai falar um pouquinho do jornalismo local, né? Eu acho que isso vem muito de uma demanda até que o Douglas, que foi o responsável aí pela nossa primeira live, que participou com a gente, falou muito sobre esse assunto, da importância do jornalismo local, e a gente quis trazer isso para duas pessoas que estão aí na linha de frente, que é a Jaque e a Jana. O pessoal pode chamar de Jaque e Jana, elas não vão brigar não, elas gostam, eu acho, espero. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso do dia a dia do jornalismo e falar dessa rotina também, né? E abordar um pouquinho das tragédias de 2011, algumas outras que a gente aqui em Petrópolis viveu, que elas estiveram na linha de frente. Aline, você está aí? Está ouvindo? Tá direitinho? Oi, boa noite. Sim, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Então tá. Deu uma congelada aqui. Bom, o PH e o Bruno começaram roubando o meu roteiro, mas ok, a gente se adapta. Bom, só para lembrar aqui, reforçar, né, que esse projeto Liga Live, ele tem como objetivo promover mesmo o debate do setor de comunicação em Petrópolis, né? A gente sentiu que faltava isso, né, para o setor de uma maneira geral. E nas semanas passadas tivemos nomes bem relevantes aqui para o nosso cenário, que foi o Douglas Prado, como o Bruno falou, a Luciana Bassu, Carlos Miranda e o Eduardo Jorge de Oliveira, que trouxeram um debate muito interessante, foi muito bacana, muito enriquecedor, né? E hoje a gente começa falando sobre os desafios do jornalismo local, porque todos nós aqui também já tivemos nas redações em Petrópolis, a gente sabe que não é fácil, que tem muito desafio. E a Jana e a Jaque, que estão hoje na linha de frente, vão contar um pouquinho para a gente. Boa noite, Jana. Boa noite, Jaque. Boa noite, Aline. Tudo bem? Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Obrigada aí pelo convite. Boa noite para todo mundo aí. Perfeito. Bom, a gente queria... primeiro, agradecer vocês por ter aceitado participar. A gente vai dar mais um tempinho, porque o pessoal está entrando aí na live. Então, vamos, antes da gente ir para o tema da live de hoje, eu queria que vocês contassem um pouquinho do trabalho de vocês, da experiência de vocês com o jornalismo. Vamos começar a ordem alfabética, Jana. Bom, sou... posso dizer assim, veterana na área, né? Eu já estou há bastante tempo, desde 95, quando eu entrei no Diário, e esses anos todos, né? São 25 anos, não sei fazer conta, tá, gente? 25. A gente acaba aprendendo muita coisa sobre a cidade, sobre o funcionamento do setor público. Isso é algo que eu aprendi muito. A gente conhece muita gente, aprende, escuta tantas histórias legais, e é uma profissão maravilhosa e que me faz muito bem, né? Acordar todo dia de manhã e poder contar história é algo que eu gosto muito e que eu pretendo ainda fazer por um tempinho. Beleza, Jaque. Então, eu estou no jornalismo desde 2003, né? Comecei no Diário de Petrópolis, depois fui para a Tribuna de Petrópolis, fui para a InterTV como produtora. Quando estava no Diário ainda, atuei como colaboradora do Jornal Globo durante 9 anos.
E depois fui trabalhar com assessoria de comunicação, agora estou de volta ao diário, né? E muito feliz porque eu amo jornalismo. Quem me conhece, né? Vocês me conhecem já, Bruno já trabalhou comigo, Jana já trabalhou comigo também na Tribuna. O PH eu trabalhei poucos dias no diário, a Aline também eu não, trabalhei acho que um pouquinho no começo da Tribuna, eu acho que na Tribuna eu cheguei a pegar um pouquinho a Aline, mas assim, quem me conhece sabe, né? A gente se conhece, mesmo quando não trabalhou junto, já se conhece de conviver no mesmo ambiente, né? No meio dos jornalistas. E assim, quem me conhece sabe o quanto eu amo essa profissão, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida, né? É algo que eu gosto muito. Como a Jana falou, a gente conhece muita gente, a gente tem a oportunidade de ouvir muitas histórias, a gente não tem uma rotina, né? A gente nunca sabe, embora você tenha mais ou menos uma pauta em mente para fazer no dia seguinte, a gente nunca sabe se vai ser aquilo mesmo, porque a gente lida com o factual também. Então, assim, é uma profissão que eu amo, né? Acho que todo jornalista sonha em poder mudar um pouquinho a realidade do mundo, né? E eu faço parte das pessoas que acreditam que a gente pode fazer isso, embora não possamos mudar tanto quanto a gente gostaria, mas às vezes quando a gente consegue mudar a realidade de uma história que chega para a gente, aquilo para mim já é uma recompensa muito grande, já vale todo o esforço que às vezes você tem, né, no dia a dia, que é um dia a dia puxado, né, uma rotina puxada. Mas realmente eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Vocês que me conhecem, o grupo que está aqui hoje, todo mundo me conhece. E eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa. E é o que eu tenho vontade aí de seguir, né? Embora seja uma profissão muito desafiadora, eu acho, principalmente nos dias atuais. É isso. Pois é, hoje em dia, então, é mais desafiador ainda, né, com esse momento de pandemia, a transição que a gente está vivendo, né? Mas, para começar, eu queria aqui a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Porque a gente teve em 2011 a última grande tragédia, o último grande desastre climático aqui, foi o maior da região serrana, e um dos maiores que Petrópolis já sofreu também lá no Vale do Cuiabá, né? E vocês duas estavam nas redações, trabalhando naquela época e tal, em jornal impresso, né? E eu queria começar perguntando assim, como é que foi essa experiência, como foi o saldo daquele evento? Passa pra gente a impressão que cada uma teve, né, quando soube. Eu acho que é bem bacana saber sobre esse bastidor, né, da notícia. Então, quem começa? Posso começar? Pode. Então, eu soube da tragédia do Vale do Cuiabá por volta de 2h30 da manhã, mais ou menos, né? Quando eu tinha uma fonte na Polícia Militar que entrou em contato comigo, me falando que Itaipava estava debaixo d'água, mas e ali eu já acordei e comecei a procurar saber da informação, né? Liguei para o bombeiro mandava ligar daqui a meia hora, passava meia hora, ligava, porque eu sou repórter meio assim, eu gosto dessas coisas hard, né? Eu fiquei sabendo 2h da manhã, eu já quero saber o que aconteceu. Sou meio pirada nessa coisa também. Aí, assim, comecei a apurar, né? E aí fiquei sabendo, eles mandavam ligar daqui a meia hora, e aí eu coloquei na rádio, na CBN na época, né? E eu vi que tinha tido também em outras cidades, né? Teresópolis e Friburgo, já estava tendo notícias. E aí, no dia seguinte, fui para lá às 7h30 da manhã, né? Fiz contato, na época, com a Estela, que era a pessoa que fazia as pautas na Tribuna. Eu estava na Tribuna nessa época, cobri pela Tribuna e como colaboradora do Globo. Na verdade, eu e Janaína meio que dividimos, cada uma fez uma parte, pelo que eu me lembro, né? Porque era uma área de extensão muito grande na cidade, né? Não só se fala muito do Vale do Cuiabá, mas na verdade atingiu a Estrada do Gentil, atingiu o Brejal, atingiu uma área muito grande ali da região dos distritos. E eu fiquei muito focada no Vale do Cuiabá,
né? Fui para lá no primeiro momento, quando eu soube dessa, ainda de madrugada apurando, esse amigo meu da Polícia Militar me falou que tinha recebido uma ligação do Brejal falando que tinha gente morta lá e tal, e eu não conseguia apurar a informação direito, pedi o telefone da pessoa que tinha ligado, eles me forneceram e eu liguei para a casa da pessoa às 5 horas da manhã perguntando, né? A pessoa deve se perguntar até hoje como que eu liguei para a casa dela às 5 da manhã. Mas eu falei, se aconteceu uma coisa dessa magnitude, as pessoas vão estar acordadas. Né? E quando eu liguei, a pessoa estava tão apavorada que já me falou, não, aconteceu, destruiu tudo, morreu meus vizinhos e tal. E aí, no dia seguinte, isso por volta de 5 e pouco da manhã, então eu já tinha notícia de 2 mortes, pelo menos, de alguém que morava na região, né? E daí eu fui para lá depois, né? Fiz contato com a Estela na época que fazia as pautas, ela já acionou o fotógrafo, o motorista, e 7 e pouco da manhã a gente já foi para lá. E foi um dia muito longo, porque a gente chegou em Itaipava, a região de Itaipava, ali a principal, né, onde tem o encontro com o Rio Santo Antônio, ainda tinha alagamento naquele ponto. Fomos para a estrada de Teresópolis, pelo Gentio ali. Entramos pela ponte do Gentio, parecia que tinha estourado um depósito da Casas Bahia. Você olhava aquele rio e só via geladeira, fogão, tudo engarrafado dentro do rio ali, né? E aí, chegando no final da ponte, a gente perguntou onde que tem gente que morreu aqui, né, vítima fatal. E o pessoal falou para os 2 lados, porque ali você tinha 2 lados, um lado para o Gentio e o outro lado que vai para o Vale da Lua. Enfim, aí ali começou uma saga, a gente fez ali algumas coisas e todo mundo falava que a pior situação era do Vale do Cuiabá. O tempo todo as pessoas falavam, não, aqui encheu tudo, mas onde acabou mesmo foi o Vale do Cuiabá. E a gente foi para o Vale do Cuiabá, não se conseguia chegar, o máximo que a gente conseguiu chegar foi perto do Buraco do Sapo, e dali nós seguimos a pé. E foram 4 horas de caminhada, né? O Alexandre Cariús, que era o fotógrafo que estava comigo na época, não sei se ele está assistindo, mas se ele tiver, ele pode dizer isso. A gente caminhou 4 horas para chegar num lugar onde o ponto máximo que a gente conseguia, né? Passando com água na altura da coxa em algumas partes. Robertinha Miller, que também agora está na Ascom, também estava nessa cobertura lá. Encontrei ela algumas vezes nesse primeiro dia. E aí, assim, foi muito desgastante essa questão física e emocional também, porque chegando lá a gente viu a coisa muito pior do que realmente do que se podia ver, né? Normalmente, assim, do que se imaginava de uma tragédia. Na verdade, a extensão da tragédia foi muito maior, né? A extensão era muito, muito maior do que a gente é acostumada. Janaína, que já cobriu tragédia, todos vocês, a gente geralmente é acostumado com uma coisa mais pontual. E lá foi uma coisa que se estendeu por 9 quilômetros. Então, parecia que tinha passado um tsunami. Você via, eu perdi a conta do número de carros que eu vi com as rodas para cima, parecendo que parecia um cenário de guerra, né? A gente levou 4 horas andando para chegar num ponto que normalmente hoje a gente chega de carro em 10 minutos. E 4 horas para voltar também. Eu lembro que eu cheguei na redação da Tribuna, devia de ser umas quase 6 horas da tarde. E fiquei lá até 1h da manhã escrevendo. Porque o primeiro dia foi muito hard. Foi muito, muito assim, além do que a gente era acostumada a ver. A Janaína acho que pode falar também sobre isso, porque também viu essa realidade. A coisa era muito maior do que até se pode perceber quando você olha, por mais que os veículos tenham mostrado, tenha tido foto, tenha tido vídeo, quem foi lá viu um cenário que não tem como ser retratado, né? Eu acho que é isso. Jana? Desculpa se eu falei demais. Não, imagina. Pode falar. Então, eu fui para o Cuiabá uns dias depois do dia 11, dia 20, mais ou menos. Antes eu fiquei na região de Itaipava,
fazendo os abrigos, né, conversando com as pessoas que que conseguiram sair das casas. Então, assim, quando eu consegui chegar no Cuiabá, que foi lá no dia 20, o primeiro lugar que eu fui, que a gente tinha uma informação que tinha um quilombo na região do Vale da Boa Esperança, que eles estavam isolados. E aí a minha missão foi descobrir onde é que eles estavam. E aí foi como eu cheguei lá no Cuiabá. Eles estavam num terreno doado lá por um dos patrões, né, do Adão, que é o líder lá do quilombo. Então, eles estavam ali de uma forma improvisada, e aí eu consegui convencer a Denise, que é a esposa, a me levar até lá o local do quilombo. Ela não tinha voltado desde o dia que ela tinha, desde o dia 11, né, que eles foram retirados lá pelo Corpo de Bombeiros. E aí a gente andou do Vale da Boa Esperança até lá em cima, no quilombo, umas 3 horas pelo mato, que era o que eles já costumavam andar mesmo, porque não tinha transporte, não tinha nada. Então, quando a gente chegou lá, e as casas eram casas de pau-a-pique, só tinha uma casa de alvenaria, que era a casa da Adão e da Denise, e assim, ela viu ela saiu de lá à noite, né? Ela foi resgatada à noite pelos bombeiros, então ela não tinha noção de como estava a terra dela, né? Então a gente viu juntas, eu e ela, e eu me lembro que ela parou, eu estava com o filhinho dela, era pequenininha, né? Eu tinha 5 anos, e aí ela parou e falou assim, aqui não pode ser minha casa, porque assim, não tinha mais nada, né? Tinha uma cratera gigante no meio do terreno, 2 casas, uma casa foi destruída, as outras estavam pela metade, e aí eu me lembro que ela sentou, ela tentando pegar algumas coisinhas que estavam dentro da casa dela, foi bem triste. Então, assim, a gente acompanhou, ela levou a gente para conhecer todo o quilombo, tudo que tinha ali, contou a história dela, de como ela conseguiu fugir, né? Conseguiu abrigo, ela, o Adão e o filhinho, e as outras pessoas da comunidade, tem uma parte mais alta, eles fugiram para essa parte mais alta. E todo mundo que a gente conversou, né, já que quando você vai lá, no Cuiabá, ninguém, assim, foi uma coisa que foi tudo muito rápido, até para eles, né? A chuva foi muito forte, né? Foi uma chuva forte, mas o que aconteceu foi algo além da chuva. Então, como se tivesse aberto uma represa, uma coisa, e a água foi de uma vez só, né? Isso é que ela conta, todo mundo fala isso, como se fosse um tsunami na Terra. Eles falavam que era um tsunami. Então ela disse que ela estava sentada, né, no quarto dela com Adão, e aí ela escutou um barulho muito forte, mas disse, não, isso não é chuva. Aí na hora que ele abriu a janela da casa dele, ele disse que aí ele acendeu a lanterna, né, que não tinha celular na época. Aí veio, ele só viu, disse que uma onda vindo lá de cima aí ele só falou, corre, deu tempo dela correr, e aí todo mundo correu da comunidade, então assim, todo mundo fala que veio, foi como se fosse uma onda que está levando tudo. Então, muito mais do que a chuva, né, que a gente está acostumado a ver chuvas fortes, o que aconteceu lá foi muito mais do que isso, né? Parece que a água represou em algum momento e saiu levando tudo. Então, e ter ido no quilombo, e depois, um tempo depois, eles conseguiram recuperar, a prefeitura ajudou, e fez a casa para eles. Isso foi muito gratificante vê-los hoje em dia num lugar mais seguro, né? E sempre tem, assim, a memória, né, eles estão ali há mais de 100 anos, né? E para mim foi bem, bem difícil, assim, chegar ali junto com ela e ver tudo que eles tinham ali, que é tão pouco, né? Casinha de pau-a-pique, mesmo assim tá destruída pela chuva. Uma outra cena que me marcou também, eu acho que talvez achar que tem o nome certo, Vila das 7 Casas, né? Alguma coisa assim. No final do Cuiabá, eu acho que é esse nome. Sim. Tinha uma vila. Tinha uma vila, na verdade, assim, o acesso para o Cuiabá era muito difícil. Então, assim, como eu falei, nesse primeiro dia a gente conseguiu andar uma parte, a operação começou, eu comecei a trabalhar na quarta-feira, eu consegui chegar no final do Cuiabá na sexta, e subindo em trator, pegando carona em trator, pegando carona no carro do bombeiro, no caminhão do bombeiro pendurado atrás, pegando carona com picape, com defesa civil, com todo mundo, e com trator, porque o trator ia abrindo o caminho, porque o Vale do Cuiabá tem uma cena que eu nunca algumas cenas são muito emblemáticas, eu acho, nessa questão, né, que a Jana estava
citando, e tem umas cenas que são muito emblemáticas. Uma é assim, quando a gente chegou no Vale do Cuiabá, as pessoas saindo a pé, cheias de lama, com a roupa que elas estavam dormindo, caminhando no meio daquele lamaçal. Você não via terra como a gente costuma ver em deslizamento, né? A gente via muito, muito entulho verde. E as pessoas relatavam isso, que parecia um tsunami, que estavam em casa e de repente a água invadiu, não foi subindo aos poucos, né? E aí, assim, uma das cenas emblemáticas é essa, porque quando você vai, a gente que é jornalista, as pessoas estão querendo sair daquele lugar e a gente está querendo chegar onde está, né? Onde está a situação mais crítica, né? Porque eu acho que, assim, o papel do jornalista também nessa hora é você querer chegar onde as autoridades às vezes não vão chegar. Entendeu? Às vezes o governador, quando ele vem, ele vai lá no Parque de Exposição, né? Ele não vai lá no final do Vale do Cuiabá ver como é que foi lá. Então, nós jornalistas, acho que temos meio que essa função de querer chegar para você querer ver a situação e poder relatar aquilo, né, com a maior... não é nem riqueza de detalhes, porque ali é tanta informação que é até difícil você selecionar. Mas, assim, você querer retratar o mais próximo da realidade do que você está vendo, né? E aí, ali eu tive essa primeira imagem, que foi das pessoas saindo, querendo sair, né, do lugar. Criança, sabe? Criancinha de 3, 4 anos, de mão dada com os pais, saindo no meio daquele lamaçal. Uma outra cena também, aquela estrada do Vale do Cuiabá, quem já foi lá, sabe, ali passam 2 carros tranquilamente, deve ter pelo menos, eu não entendo muito bem de metragem, mas deve ter pelo menos uns 3 metros de largura, ou mais, eu acho, uns 6 talvez, não sei. Passam 2 carros, né? E teve uma parte que tinha uma cerca viva, e que tinha, primeiro assim, todas as casas que a gente passava, você chegava, as janelas e as portas, elas estavam atochadas de lixo verde. Árvore, bambu, mato, parecia que estava socado nas janelas e nas portas, todas as casas que você passava, à medida que você ia subindo, você ia vendo isso. Você não via muita terra, você via lama, né? Mas não era muita terra. E aí, quando você tinha uma parte na metade do Vale do Cuiabá, onde morreu uma família inteira, que quando a gente chegou tinha 14 pessoas já tinham sido retiradas, na rua tinha uma parede que parecia um paredão de uns 2 metros de altura de entulho verde fechando a estrada. Era uma cena inacreditável. Né? Você olhava aquilo, era inimaginável você ver uma cena como essa. E uma outra cena, quando a gente chegou, que aí cortamos por dentro do quintal dessa casa, que tinha cerca viva, que foi onde encontraram, era uma família que estava de férias, uma casa maravilhosa, que tinha como se fosse um riachinho de jardim passando, era um rio muito, muito pequenininho que passava ali, e que virou um mar e matou, acho que foram 14 pessoas só naquela casa. Quando chegamos, a gente viu tudo coberto, né, óbvio, mas as pessoas ainda ali, isso foi tudo muito chocante, essa questão de resgate, né? Mas algumas cenas assim que marcam muito. Teve isso, e no final, onde tinha as casas que a Janaína está falando, era uma vila que ficava abaixo do nível da rua, se não me engano, não é, Janaína? E essas casas, elas estavam totalmente soterradas, algumas tinham antena parabólica, o que você via, eu tenho inclusive foto disso, da época, é uma coisa absolutamente inacreditável, porque elas deviam ficar talvez uns 4, 5 metros abaixo do nível da rua, e elas estavam totalmente soterradas, só tinha os telhados para fora e algumas antenas parabólicas que apareciam.
muito impressionante, assim, né? Muito impressionante. E ali, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito apavorada, porque eu fiquei imaginando as pessoas que estavam ali. Depois eu soube que uma boa parte delas saíram, acho que só ficou uma senhora e uma criança, e um neto, que não tiveram tempo de sair. As outras famílias saíram. Mas, assim, lá foi tudo muito, muito hard, assim, as imagens todas são muito... É muito difícil de você retratar, né? Até de você explicar, porque era tudo muito impactante, eu acho, nesses primeiros momentos, né? Eu falei dos tratores, os tratores, eles entravam abrindo caminho no Vale do Cuiabá, que os próprios moradores... acho que se mobilizaram também no primeiro momento ali e colocaram, junto com depois o poder público, mas assim, os moradores nos primeiros dias colocaram tratores lá para abrir, e os tratores subiam, abrindo caminho, e desciam com as pessoas na pá do trator. Eu presenciei uma senhora de 92 anos que foi resgatada na pá de um trator. Nossa. Viva, né? Graças a Deus. Porque não tinha acesso, as viaturas não tinham como chegar. Eu cheguei no Vale do Cuiabá, como falei, comecei na quarta-feira, consegui chegar no ponto final, onde tinha um condomínio maior, que tinha umas casas que eram até umas casas de padrão médio, tinha piscina, tinha churrasqueira, tipo um condomínio de casas, e eu consegui chegar lá na sexta-feira, pegando carona em todo tipo de veículo que havia. Ô, Jaque, essa história mostra um pouco como a dramaticidade da situação, né? Porque a pessoa ser resgatada num trator e ser uma história boa para ser contada, né? Uma coisa que realmente foi impressionante. Sim, muita gente ficou isolada, né? Sem conseguir ter... Muita gente ficou isolada mesmo, não tinha como sair, as pessoas conseguiram, porque tem uma parte que é mais alta no Vale do Cuiabá, que as pessoas que moravam naquela parte muitas vezes não não tiveram alagamento, elas conseguiram escapar do alagamento e da destruição, vamos dizer assim, mas elas também ficaram ilhadas porque não tinha como sair de lá, né? O acesso era muito difícil. Eu queria... Para as equipes de resgate. Tá, pois é. Um gancho, e antes que a Jana volte a falar lá das 7 casas, eu queria trazer uma pergunta que sempre me fazem quando eu relato os meus amigos, as pessoas mais próximas que não trabalham na área. Quando eu relato esses casos, eu imagino que isso seja uma constante na vida de todos os colegas. E aí, principalmente nesse caso específico, Jana, você conclui aquela que você estava falando sobre as 7 casas, eu queria que você começasse respondendo. Como é que chega na redação? E aí você citou o exemplo lá quando chegou e a moça viu onde era, a sua casa não era mais, e que você se sentiu, né? Como chega na redação e escreve isso? Como é que funciona o emocional nisso, esse distanciamento entre eu preciso relatar uma história e eu preciso estar bem e firme para poder fazer isso de uma maneira que possa, no fim, ajudar essas pessoas também? Eu acho assim, com o tempo, né, assim, que eu posso falar até algo um pouco frio, né, mas assim, quando eu cobri a minha primeira tragédia, em 96, na Pedro Iso, lá no Morém, foi a primeira vez que eu vi um bombeiro retirar o corpo de alguém de uma terra. Eu tinha 18 anos, eu era novinha, tinha acabado de ficar trabalhando no jornal. Então, para mim, aquilo foi muito impactante, voltar para a redação e saber como escrever aquilo de uma maneira, né, que expressasse a dor da família que estava vendo retirar aquele corpo, expressasse o sofrimento de todo mundo que mora em área de risco, que passa por aquilo tudo. Então, naquela época foi bem difícil separar. Aí, com o tempo, né, talvez eu já falei para vocês, a gente vai conseguindo separar isso de uma forma. Na hora ali, lógico, você fica sendo penalizado pelas histórias, você chega até a chorar, várias vezes eu chorei com alguém, né, e você se emociona, mas quando você senta na frente do computador para você escrever, você consegue separar isso
né? E tudo aquilo que você está sentindo, que você sentiu lá no local que você apurou, das conversas com as pessoas que participaram do seu resgate, ouvindo as histórias, você consegue passar aquilo no papel sem que aquilo te afete de uma forma que você não consiga escrever, né? Você consegue distanciar, você consegue separar, e aí quando você sai da redação, você chega na sua casa, e aí você pensa, caramba, que história, né? O que foi que eu passei? O que essas pessoas passaram? O que elas me contaram? Então, né, hoje em dia, eu consigo separar, eu consigo escrever, e quando eu chego em casa, realmente aqui bate aquilo de que a história é triste, aí às vezes eu choro em casa, às vezes não, dependendo do que acontece. Mas na redação, quando a gente chega, a gente fala, bom, eu tenho que escrever, as pessoas precisam, né, saber o que aconteceu. E aí você escreve ali e... Eu acho que o próprio ato de escrever, depois que você vem de uma notícia trágica, né, parece que você consegue colocar para fora ali também, né? Você consegue externar essa parte que fica por dentro, né? O escrever é terapêutico, né, nesse processo. Sim. Eu acredito. E você tem, mas realmente como... Pode falar, Jana. E você tem a responsabilidade, né, Pode falar. Você tem a responsabilidade de contar a história dessas pessoas, né? Porque elas confiam em você. Quando você chega nesses locais, as pessoas falam assim, você é do jornal, e elas querem te contar o que aconteceu com elas, né? E aí você tem essa responsabilidade de contar a história delas de uma maneira que, quando o leitor, né, quando a pessoa for ler, ela sinta a dor dela, sinta, né, e perceba tudo aquilo que ela sofreu, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e o discernimento de quando sentar, conseguir escrever isso de uma forma que as pessoas percebam a dor e o sofrimento de todo mundo que viveu ali aquele momento de tragédia. Só antes de passar para a Jaque, deixa eu só registrar os comentários aqui e falar para o pessoal ir comentando, perguntando, fiquem à vontade aí. Mandar um oi para a Marilísia, para Carlinha Bonsaver, para Elaine, tá aí, o Demétrio, o Júnior de Paula, acho que a Jana conhece. A Carlinha está falando aqui que se lembra das suas matérias, Jana, da tragédia, né? A Andressa Canejo também chamando a Jaqueline de Lobo Guará, né? Sempre popularmente conhecido. E a Fernandinha Soares também fez um comentário bem bacana aqui, falando que foram dias de muita tristeza, né? Uma época pesada, e fazer uma cobertura como essa não deve ter sido nada fácil. Daí está parabenizando vocês duas, que agora estão aí encarando esse novo desafio. E ela também depois comentou aqui, Jaque, sempre alerta. E aí eu passo a bola de novo para você. Como é que foi para você? Só fazer um comentário também. Gente, ela mandou um oizinho aí. Desse que chegou. Quem? A Carla Cavalcante, nossa. Ah, sim. Beijo pra Sempre aí. Agora, Jaque. Só fazer um comentário, né, antes da Jaque falar também. Eu acho que é um pouquinho do que a Jana falou, e é um pouquinho do que a gente está vivendo agora, né? A gente está em tempos de home office, né? Então, trabalhando à distância. E aí, quando você vai ao local, né, e você sente como vocês sentiram na pele, né, na pele das pessoas, ver a senhorinha sendo carregada no trator, tem uma maneira, não diria mais fácil, mas você consegue transformar em palavras, né? Agora, nos momentos que a gente está hoje, né, é um desafio, né, um desafio maior você enxergar essa tragédia. E aí queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, Jaque. Então, primeiro assim, quando a gente está num local como o Vale do Cuiabá, ou como tantas outras tragédias que infelizmente a gente acaba, né, a gente tem que cobrir, né, infelizmente são coisas recorrentes na cidade, mas assim, primeiro quando eu estou no local, é muito delicado, eu acho, o jornalista ele tem que ter muito equilíbrio, porque ao mesmo tempo que você tem que ter o foco
para você poder fazer uma boa apuração, conversar com as pessoas, você tem que ter uma humanidade de entender aquela situação, né? Respeitar o tempo da pessoa. As pessoas estão muito impactadas por tudo que aconteceu. Então, assim, a gente tem que ter, ao mesmo tempo, não é uma delicadeza na abordagem, né? Você tem que ter uma sensibilidade, não é delicadeza, é uma sensibilidade na abordagem, mas aquilo também não pode te contagiar a ponto de te impedir de fazer o teu trabalho, né? Você não pode... Às vezes a gente tem vontade de abraçar a pessoa e chorar junto, né? Mas o foco, para mim, eu sempre penso assim, em buscar conversar com a pessoa com a sensibilidade necessária e também conseguir apurar a informação sem... às vezes parece como se fosse você tem que ter um filtro, sabe? Para você meio que ver como se fosse um filme aquilo, né? Para você não... para não ter o teu trabalho comprometido, né? Você não parar de trabalhar porque você está impactado pelo que você está vendo, né? Então, esse é o principal desafio, eu acho, quando você está numa situação como essa. E aí, quando você chega na redação, você vai... O Vale do Cuiabá eram tantas histórias que a gente ouvia ao longo do dia, né? E como a Janaína falou, as pessoas reconhecem que você é do jornal, quando veem que você está lá, né, na época, com um caderninho na mão, anotando. Até hoje eu uso caderninho, né, de papel, embora tenha o celular. Quando as pessoas vêm, elas já te reconhecem e já vêm querendo contar para você o que aconteceu, né? E aí a gente tem que tratar sempre com muito respeito, com muito cuidado o que as pessoas falam, né? E buscando fazer, eu acho que o papel que a gente tem de mostrar aquela situação para que providências sejam tomadas. No caso do Vale do Cuiabá, não só por autoridades, mas, na verdade, uma verdadeira mobilização que houve para as pessoas doarem, fazerem doação de roupa, fazerem doação de alimento, para a coisa chegar para quem precisa, né? Então, isso eu acho que me ajuda muito quando o foco em pensar que eu ali sou... o meu olhar ali é o que muitas pessoas vão enxergar. Então, eu tenho que buscar estar mais equilibrada possível para poder fazer esse trabalho bem feito, né? E aí, em relação à Covid, a Aline já quer que fale sobre a questão da Covid agora? Pode falar. Assim, na verdade, um desafio mesmo, né, de fazer uma cobertura. Você imagina hoje, né, em tempo de pandemia, como fazer uma cobertura, transformar em palavras sem sentir, né? Porque eu acho que quando você vai ao local, você sente. E quando você sente, é mais fácil transformar em palavras. Uhum. Agora, como sentir, né, pelo telefone, pelo WhatsApp, é tão impessoal, né? A gente já falou aqui em outras lives sobre isso, né? Que as palavras são tão impessoais. Você imagina, né, uma pessoa contando uma história pelo WhatsApp, agora você vendo. É bem, bem diferente. E assim, só para adicionar, né? E com os próprios veículos fazendo quarentena de alguma forma, né, Jaque? Como é o caso lá do Diário, né? Sim, eu, assim como a Janaína também, a gente é jornalista raiz, a gente é acostumado ao contato com as pessoas. Tem uma nova geração que já eu acho, mais acostumada com essa questão da tecnologia, apurar lá pela rede social. A gente que começou no jornalismo nesse meio de contato mesmo, como você falou, Aline, quando você vai ao local, você tem uma série de elementos que te contam a história que nem sempre precisam ser ditos, né? Uma tragédia como o Vale do Cuiabá, você consegue escrever quase um livro sem ninguém te contar muita coisa, porque você vai lá e olha aquilo tudo e o lugar já te dá muitos elementos, né? E aí, quando você conversa com as pessoas, você vai buscando aí a humanizar aquela questão. Mas quando você tem esse contato pela rede social, por WhatsApp, eu acho que acaba realmente perdendo um pouco dessa sensibilidade e da riqueza, talvez, das histórias, né? Porque, pessoalmente, você consegue
captar muito mais elementos para construir aquela história e para contar a história. Sim. Jana, concorda? Concordo. Eu acho muito complicado você trabalhar de casa, né, tendo que apurar as coisas, tendo que falar com as pessoas, porque, assim, eu acho que, para mim, né, acho que para todo jornalista, assim, o principal é você ver a situação, ver o que está acontecendo, chegar no local, porque primeiro você vai sentir, né, a tragédia ou o acidente, né, vai sentir, você vai olhar para o rosto das pessoas, você vai perceber o que está realmente acontecendo. E depois você vai conversar, você conversa com um, conversa com outro. E você, dentro de casa, ou só dentro da redação, sem poder sair, você fica muito limitada a falar com 2, 3 pessoas, né? E que você tem que confiar plenamente no que ela está falando no celular para você, porque você não está vendo. Então, eu acho que para mim é muito difícil, é muito complicado, eu sou muito resistente a isso. Então, quando eu posso ir para a rua, eu vou, e para mim é melhor, porque eu preciso ver as pessoas, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso ver o que está acontecendo, para ter a minha ideia, a minha percepção do, né? Eu não vou botar a minha opinião na minha matéria, né? Não artigo. Mas eu tenho mais embasamento para escrever a partir do momento que eu estou vendo, né? Eu estou sentindo as pessoas ali conversando comigo, estou vendo o que né, o bombeiro está fazendo, ou o que o cara do resgate está fazendo, no caso da pandemia, né, o que o médico está fazendo. Então, se você está ali, você tem uma outra visão, além daquela que te passa pelo telefone, né, ou pelo WhatsApp, como hoje em dia, infelizmente. E tem mais bagagem para questionamento também, né? Você pode falar, mas eu vi que não estava acontecendo, né? Mas eu vi que aconteceu, né? Realmente. PH. Aí você tem que... Não, só queria registrar aqui que também tem a coisa cultural que eu acho que é comum a nós de vir de uma outra... Não sei se outra geração, mas a gente estava mais acostumado com o mundo real do que essa geração mais nova, né? Então a gente ainda é de ir no lugar, de ligar para as pessoas, né? Coisa que hoje em dia esse pessoal mais novo está acostumado com as ferramentas que surgiram depois, é natural, né? É do processo mesmo, mas enfim, é isso. Só antes de fazer a pergunta, registrar a Andressa aqui dando os parabéns de novo aí para você, para Jaque e para Jana. A Adriana Souza dando os parabéns a todos, em especial a amiga Janaína do Carmo. O Vinícius Renter, grande Vinícius, assistindo a gente, obrigado aí, falando que é fã de todos nós, eu que sou seu fã, e falando que o jornalismo precisa ser debatido. Vinícius é um bom cara para estar aqui também depois, vamos convidar, tem um monte de lista grande, né? Lista grande, a gente vai chamar o Vinícius também. Mas assim, eu queria abordar, na verdade, né, passar um pouco aí, para a gente falar um pouco dessa crise da Covid. A gente está falando de trabalho remoto, de estar limitado, né, de não poder sair de casa, de não poder ir nos lugares, e a gente está num momento que, como se não bastasse isso, né, a desinformação é gritante, assim, é uma crônica desses nossos tempos, né? E assim, como vocês que estão na linha de frente estão lidando com isso na ponta? Como fugir disso e conseguir... enfim, dar a melhor informação, a informação correta? Quem fala primeiro? Vai lá, já. Não, então, PH, eu acho que assim, em termos das pessoas, né, dos leitores, né, dos telespectadores e tudo, eu acho que hoje a gente tem uma quantidade muito grande de informação sobre a Covid, né, que está aí, mas que as pessoas não... eu tenho a impressão de um processo de negação. As pessoas parece que não querem ouvir, né, as recomendações, né? Em relação ao acesso à informação para a gente, né, como veículo de comunicação, eu acho que assim, o que eu tenho tentado fazer no meu dia a dia é sempre buscar o máximo de informações possíveis com o maior número possível, né? Então, se eu vou... nem sempre a gente consegue, mas, por exemplo, às vezes
eu vou ouvir um médico, eu tento ouvir 2, eu tento ouvir 3, para a gente reforçar aquela informação, né? Até por esse processo de negação, eu penso quanto mais técnicos a gente pode colocar, melhor. E em relação à questão de informação de dados para a gente, eu tenho tentado muito buscar, a gente tem as fontes oficiais, e a gente busca sempre cruzar informações, né? Por exemplo, então eu busco a informação onde eu sei que ela está chegando, né? Não só no veículo oficial, no site, no release, na publicação oficial, mas eu busco, por exemplo, um Ministério Público que eu sei que está recebendo uma informação, uma Defensoria Pública que eu sei que está recebendo uma informação, como apoio para você poder cruzar os dados, verificar e buscar novos elementos ali, ver onde é que tem a questão que está primordial para você trabalhar naquele momento, né? Qual é o problema? O problema sabe, porque não é o problema, mas assim, qual é o caso, o que tem que ser tratado, né? A gente, no meio da pandemia, também tem esse afastamento, as pessoas... É uma tragédia diferente que a gente está cobrindo, né? No outro dia, acho que ainda conversava com a Aline sobre isso, né? Acho que já falei sobre isso também com você, Bruno. Quando você tem uma tragédia como o Vale do Cuiabá, uma tragédia climática, como a gente é acostumado a cobrir, né? Quando você tem uma tragédia como essa, as pessoas estão vendo. Então, se você fala, nessa barreira aqui, embaixo dessa barreira morreram 10 pessoas. As pessoas estão vendo a barreira, né? E acreditam que ali morreram 10 pessoas. Hoje a gente está lidando com o invisível. O inimigo é invisível. A morte também é meio invisível, porque como você não tem um sepultamento, você não tem um velório, então muitas vezes uma das piores coisas que tem para se cobrir, né, todos nós que já trabalhamos com comunicação, em veículo de comunicação sabemos, é uma das coisas piores, mais desafiadoras que tem para se cobrir um velório, né? Porque você tem que estar lá no momento que as pessoas estão sofrendo e tal, mas aquilo às vezes te ajuda as pessoas a entenderem um problema. Né? Eu lembro, por exemplo, um caso de uma criança que morreu num acidente de bicicleta lá na Independência, eu fui no velório. Você conta aquela história triste e a partir dali as pessoas veem, poxa, eu não posso deixar meu filho andar na rua de bicicleta, poxa, a autoridade vê, preciso botar uma sinalização. Hoje a gente lida com uma situação que as pessoas têm um processo de negação quanto a credibilidade mesmo, né? A gente tem, infelizmente, né, um posicionamento do presidente da República que não querendo entrar aqui na questão política, mas nessa questão de orientação para a população, acho que acaba confundindo um pouco, né, o posicionamento. E a gente... Então, você está lidando com uma situação que é quase abstrata, né? As pessoas não veem a dor do outro, porque um sepultamento é feito imediatamente quando a pessoa morre. Então, a gente não tem acesso ao nome das famílias para podermos, um caso ou outro, a gente fica sabendo e consegue retratar e dar um rosto para esse número que está lá todo dia no boletim. Hoje teve mais um, acho que são 87 hoje. Então, assim, você não tem o rosto das pessoas, você não tem a identidade das pessoas para poder humanizar essa questão, e as pessoas não acreditam, simplesmente não acreditam, é como se não acreditasse. A gente vê pessoas que estão com máscara, que usa máscara no queixo, no pescoço, na orelha, e parece que as pessoas não acreditam que é real, sabe? Eu acho muito curioso, porque quando a gente via lá na Itália os números, morreram 700 pessoas na Itália, as pessoas, nossa, se sensibilizavam com aquilo. Aqui no Brasil está morrendo, né, mais de 1.000 por dia, e a gente não vê a mesma sensibilidade por parte das pessoas. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Tem todo esse trabalho que é organizado, né, de desinformação e que atua nas massas. Eu não sei qual é o objetivo, né? A gente não pode dizer pelos outros, né?
mas de incentivar as pessoas a não usarem máscaras, por exemplo, como a gente vê que está sendo feito. E aí o saldo que a gente tem é esse aí, que é lamentável, e infelizmente, né, muito se ouve, isso é invenção, politicagem, e a gente ouve isso na rua, né, também, nas ruas. Eu imagino que para vocês deva estar bem complicado cobrir esse assunto. Jana, o desafio diário é conscientizar as pessoas, fazerem elas entenderem que tem um problema de fato acontecendo. Desculpa, Jana. Então, eu acho que, diferente dos outros países assim, que a gente acompanhou, que a gente tem acompanhado, aqui no Brasil a gente teve, infelizmente, essa questão política que pesou bastante, né? O país está dividido já há algum tempo, e a gente ter levado essa questão política para dentro da pandemia, para dentro dessa questão de saúde, foi péssimo para a gente. Então, assim, quem se cuida é de um lado e quem não se cuida de outro. Isso é totalmente sem sentido. Só que é o que está acontecendo, infelizmente, e você não consegue mudar a cabeça das pessoas. Mas você fala, você explica, você tem matérias o dia todo, mas as pessoas não elas realmente não acreditam naquilo. Elas acham que você está mentindo, elas acham que você está exagerando. Né? E a gente que está do lado de cá, né? Nem de um lado nem do outro, a gente é o terceiro setor, as pessoas não desacreditam você, né? E você pode falar, não, mas eu conversei com o médico, né? E as pessoas, não, mas o médico pode estar mentindo, mas o jornal está mentindo, mas a rádio está mentindo. As pessoas não acreditam em você, né? A gente está no momento... o jornalista, que a imprensa, de modo geral, é totalmente desacreditado, né? Infelizmente, cada vez mais, né? E quando você está na rua cobrindo certas coisas no momento atual, além de das pessoas não acreditarem em você, não confiarem no seu trabalho, você ainda corre o risco de ser ofendida, você ainda é agredida e várias outras coisas que acontecem, né? Então, infelizmente, a gente está numa situação de saúde triste, né? 1.000 mortes por dia, era para todo mundo estar apavorado, todo mundo está triste, lamentando, mas não. As pessoas acham que se você está do lado contando a verdade, você está mentindo porque você está contra uma pessoa, né? E não importa se você não está nem aí, se você não é da política, se você não é de partido nenhum, não importa. Se você tenta contar a verdade, se você tenta falar para as pessoas, você mostra os números, se você mostra os dados, você está mentindo, você está tomando posição contrária e você vai ser desacreditado e você vai ser ofendido. Então, assim, o papel do jornalista hoje, né? Então, próprio é um pouquinho mais fácil, né? Para uma cidade pequena, então... mas, assim, nos grandes centros, a gente vê o que está acontecendo com os jornalistas, né? E é cada vez mais difícil você conseguir fazer o seu papel de uma forma, né, assim, verdadeira, de uma forma madura, e não tem como. O que eu sempre... E a gente vai continuar tendo morte. Nós três aqui, ó. Vou começar pela ordem alfabética. É o que eu sempre tento passar, né, pelo meu círculo de amigos e tal, e tem muita gente que realmente desacredita, é que a gente tem muita responsabilidade com cada palavrinha, né, que a gente escreve. Então, assim, para a gente estar escrevendo qualquer coisa, porque a gente tem prova. E, assim, isso estando na redação ou não, porque somos jornalistas, né? Então, a gente tem responsabilidade com a informação. A gente não tirou da cabeça, né? Se a gente der exatamente uma informação que não seja verdadeira, seremos processados, né? Poderemos ser demitidos, né? Existem punições para jornalistas que não falam a verdade. Jornalismo é lidar com a verdade. E então, assim, é o trabalho de formiguinha que a gente vem falando, né? De um em um, para dizer que, olha, não, isso sim é um jogo político para desacreditar a mídia. Olha lá, Bruno. Não, eu só ia falar uma coisa, até fugindo um pouquinho da conversa, talvez, assim, essa questão política é tão despropositada, né?
que no começo da pandemia, que assim, é uma pandemia global, que matou gente no mundo inteiro, que fez a economia ser desligada pela tomada no mundo inteiro, né? Porque as pessoas não saíram de casa, aí ficou essa dicotomia de vida, emprego, aí a gente teve essa quarentena que na prática não aconteceu como deveria ter acontecido, né? Aí, ou seja, é um negócio tão despropositado, um negócio tão maluco, que a gente perdeu nas duas pontas, né? A gente está perdendo vida sem saber onde isso vai parar, sem saber se o pico chegou, né? E está perdendo emprego pra caramba, tem empresa fechando e tal. E agora parece que decidiram que a pandemia acabou por decreto, né? Você tem jogo de futebol voltando do lado de hospital de campanha que está funcionando. É assim, é uma situação inacreditável, né? Eu queria pegar o gancho do que a Jana falou. É muito complicado quando a gente, jornalista, né, pobres mortais aqui, é descredibilizado pelo chefe maior do Estado, que deveria ser a pessoa mais preocupada que isso tudo acabasse logo. Então, por mais que você esteja ali na ponta, vendo o que está acontecendo e relatando aquilo para um monte de gente, quando você tem um chefe maior do Estado te dizendo que aquilo que você está fazendo é loucura, você está apavorando as pessoas em vão, é muito difícil. Então, isso torna o nosso trabalho ainda mais complexo quando a gente precisa lidar, não só com ele, mas com todo esse lastro que vem de pessoas que não querem enxergar o que está acontecendo ali do lado delas. Né? Sim. É muito complicado. Assim, e eu vejo assim, as matérias, né, da Tribuna, e acho que no Facebook a gente vai olhando os comentários, né, nas matérias, e aí você vê a que ponto as pessoas chegaram, né? De realmente não acreditarem, elas realmente não acreditam. Elas acham que é invenção, que a gente está exagerando, que é terrorismo, que tá morrendo, mas não é tanto assim, que a gente está inflando os números para proteger alguém, ou para como se a gente fosse proteger alguém. Né? Quem que eu vou proteger, entendeu? Então, assim, o jornalista tem um compromisso, com a verdade. Só nosso compromisso é com isso, entendeu? Não existe outra coisa. Ninguém está ali para disseminar mentira. Isso é fake news, isso é crime. Não é o que o jornalista de verdade faz, né? Então, só que as pessoas elas acabam achando que aquilo ali é uma invençãozinha, que elas não acreditam. E aí você tem todo um trabalho de ir para a rua, de pesquisar, de conversar com as pessoas, de escrever. E aí vem uma notinha no WhatsApp de 5 linhas. Não, essa aqui é verdade. Essa é a informação, essa daqui que é... E o que seu trabalho, né, é jogado para água abaixo, aquilo ali você está ganhando de algum lugar para fazer isso. É assim que as pessoas pensam, né? As pessoas falam isso na sua cara, eu já ouvi isso várias vezes. A Jaque também já deve ter ouvido. As pessoas ligam para o jornal às vezes para falar: você está do lado de quem? Você está recebendo dinheiro de quem? Tipo, oi? Então, assim, infelizmente, ou se você não... né? Somos profissionais, né? A gente é formado, né? A gente estuda comunicação, não trabalha com jornalismo há tanto tempo, né, Jana? E desde 95, né? Então, a gente realmente não está disseminando fake news, como você falou, que é crime. Realmente, é um momento muito difícil, desgastante, exaustivo, né? Porque você fica defendendo o óbvio, né? Você fica... desgasta muito. E a coisa que a gente mais queria era poder dar a boa notícia de que acabou a pandemia, que esse vírus não existe, né? Que não, porque nós também que estamos buscando, essa informação, nesse processo de busca da informação, a gente está se expondo também a um risco, né? Então, assim, lá no Diário, a gente tem uma parte da equipe que está em home office. Eu vou para o jornal todos os dias, porque eu entendo também que é importante a gente olhar para a cidade, né? A gente que trabalha, que sempre trabalhou, que não era acostumado a trabalhar só via redes sociais, a gente sente muita falta de ver a cidade. Então, ver como é que está o movimento na rua, porque às vezes você vê lá a foto no Facebook, no Instagram, mas aquilo é um recorte. Então, a gente gosta de estar na rua vendo
né, apurando e sentindo a cidade, né? E para a gente é a coisa que a gente mais quer, eu tenho certeza de qualquer jornalista, é poder dar uma boa notícia, seria poder dizer que não estão morrendo 1.000 pessoas por dia, né? Não tem 1.000 famílias sofrendo por conta de uma pandemia, mas é a realidade que a gente vive, infelizmente, né? E o nosso trabalho acaba sendo, hoje, eu sinto, eu que já cobria uma tragédia como o Vale do Cuiabá, que eu fui 6 meses para lá, todos os dias no Vale do Cuiabá, para ver depois da tragédia o processo de reconstrução, hoje eu sinto o desgaste da pandemia parece que é maior, porque a gente tem esse esforço de querer encontrar formas de fazer as pessoas acreditarem que aquilo está acontecendo, né? Que tem famílias sofrendo, porque eu acho que se as pessoas humanizassem um pouco isso, eu acho muito triste que as pessoas só consigam enxergar quando o problema bater na porta delas, quando ela perder uma pessoa da família, ou um parente, ou um amigo, né? Eu acho que não precisaria chegar nesse ponto, mas infelizmente a realidade que a gente vive é essa e acho que não vejo um cenário muito positivo nesse sentido, né? Porque as pessoas continuam sem acreditar e atacando o veículo de comunicação quando você fala, como a Janaína estava falando, as pessoas vão lá nos comentários, colocam, você é terrorista, vocês estão querendo divulgar a morte. Então, assim, é muito triste que as pessoas não entendam que a morte que foi registrada hoje, por exemplo, que foi significa uma família que perdeu talvez um pai, uma mãe, uma avó, um tio, né? Então, assim, é muito, muito delicado isso. Eu acho muito complicado. Eu acho que esse momento em que a gente tudo vive. isso que a gente está comentando, tanto numa tragédia quanto em algum acidente, quando a gente chega no momento de dor ou de tristeza, acho que a gente tem que levar junto a empatia, né? E eu acho que a empatia em todo momento, inclusive nesse agora, né? Porque se a gente se colocar no lugar do outro que perdeu alguém e querer, né, proteger os nossos amigos, proteger os nossos vizinhos, que a gente não conhece, mas proteger as pessoas, com certeza a gente ia atravessar essa fase melhor. Mas a empatia é colocada de lado e vem o egoísmo, né? Ele vira aí centro das atenções e eu não vou pegar, eu sou blindado, né? E não se importa com a sua família, com o seu entorno, né? A gente vê muito isso, é muito triste, realmente. É um trabalho de conscientização que parece que você está gritando no mute, né? Eu falei isso com a Jaque, parece que a gente está gritando, mas está sem áudio, né? Muito lamentável. Mas, bom, é um desafio mesmo, né? Também a questão dos números. A gente sabe que vocês também correm atrás para dar o número correto, né? De pessoas infectadas, de testes feitos, né? A gente sabe também que existem algumas desinformações aí, né? E como que tá para conseguir essas informações, Jana? Então, bom, os números corretos a gente não vai ter, infelizmente, né? Porque a gente testa muito pouco, né? No Brasil todo, aqui não é diferente, né? Então a gente trabalha com o mínimo do mínimo, eu acho. Né? São dados oficiais, né? Eu acredito que o município não esteja, né, escondendo nada, são aqueles números ali, mas na verdade a gente não testa. Então, se a gente tem hoje em dia se a gente tem 1.011, acho que 1.011, né, casos confirmados, no último boletim de hoje, se eu não me engano esse número, a gente pode multiplicar isso por 6, ou por 8, talvez, acho que é a média, né? Então, assim, a gente tem um número muito maior, né, de casos. E fora os assintomáticos, que esses, então, a gente tem finito aí, não tem a menor ideia de quanto que vai ser. Eu acho que essa questão dos números, assim, pra gente aqui, não sei se é já, que eu não sinto, como a gente não consegue testar, então não adianta a gente correr muito atrás, né? A gente não vai conseguir, porque a gente não testa, então não adianta a gente, né, bater nessa tecla. Então, acho que essa questão aqui pra gente, talvez para a grande mídia, né, o pessoal dos grandes centros, tem um pouquinho mais de dificuldade,
nas cidades pequenas talvez a gente consiga ter um controle melhor sobre isso, e os veículos têm uma informação mais real, têm uma proximidade com a Secretaria de Saúde, né, e você consegue isso de uma forma mais real, um pouquinho mais real. Eu acho que a nossa dificuldade, toda essa questão da desinformação, a questão da gente falar que nós temos credibilidade. Todo dia a gente tem que falar isso, né? Reforçar isso. Eu sou jornalista, tenho credibilidade, o veículo que eu trabalho tem credibilidade. E todo dia você tem que falar isso, todo dia você tem que mostrar isso para a pessoa, né? E as pessoas passarem a confiar em você. Quando elas lerem a matéria, quando elas ouvirem a notícia na televisão ou no rádio, elas acreditarem e confiarem naquilo, né? Então, acho que esse é o maior desafio que a gente vai ter que tentar agora, durante uma pandemia, ou quando tiver um outro evento, uma outra coisa, a gente vai, acho que esse foi um momento muito, muito crucial para a nossa profissão, e a minha visão é pessimista, eu acho que vai ser pior daqui para frente. Então, não é fácil seguir a nossa profissão, não está sendo fácil, não vai ser fácil, né? E a gente vê isso dentro da nossa casa, da família, né? Eu sou jornalista, as pessoas da minha família não acreditam no que eu falo, então, você imagina na rua. Então, então você tem que... essa, para mim, é o principal, sabe? Como a gente está numa cidade pequena, a questão dos números, a gente tem... Acho que eu não sinto dificuldade, não. A gente consegue ter isso de uma forma bem real, né? Agora, essa questão da credibilidade, de você reforçar que você está falando a verdade, acreditem naquilo que está ali, isso para mim é o mais difícil, é o que eu tenho que todo dia bater nessa tecla e falando. É o trabalho de formiguinha e as pessoas vão acreditando na medida que vai batendo na porta, né? Infelizmente. Dá uma frustração, né? Eu sinto isso sem estar cobrindo, sem estar na linha de frente, mas assim, quando a gente vai defender o trabalho profissional que está sendo feito dos jornalistas, quando a gente vai defender a ciência, enfim, quando a gente vai contrapor a essas pessoas que simplesmente não acreditam, né? Você vê que assim, é difícil, né? Meio que sei lá, tentar... É o desmerecimento do seu trabalho, né? É o desmerecimento do seu trabalho. Né? Você está ali, poxa, você acordou cedo, você apurou, você falou, você conversou, né? E às vezes tem dias que eu começo a trabalhar às 5 da manhã, vai terminar meia-noite, 1 hora, sabe? Eu não estou ali de brincadeira, né? As pessoas estão... É o seu trabalho. Assim como o médico dentro do hospital, dentro de uma UTI, ele também não está. Qual o motivo do médico falar assim, não, morreu de Covid aqui? Por que ele vai fazer isso? Não faz sentido. É uma cadeia que está todo mundo conspirando, né? Sim. Ninguém presta, está todo mundo contra, enfim. Esses dias eu ouvi num programa de TV um político dizendo que a pandemia pegou de surpresa o Brasil, não teve tempo de se preparar. Quem acredita nisso? Quem não se informa, né? Porque a gente sabe do vírus há muito tempo. Aline, né? Peraí. Tem lugar do Brasil que se preparou. Pois é. Então, assim, o político... Tão bem sem ter caso. Pois é. O político totalmente desinformado e fala para uma população que não lê, que não busca, né, informação. Então, ele acaba pegando aquela massa, né, aquela massa daquelas pessoas que não se informam e convence, né? Mas o Brasil não teve tempo de se preparar. Não, gente, teve sim. Teve sim, porque a gente já sabe da pandemia há muito tempo, né? Assim, talvez não tempo suficiente para ter uma preparação enorme pelo tamanho do que né? Mas, para o mínimo, a gente teve tempo. E a gente está tendo tempo agora para ver como eles estão retornando, né, os outros países. E por que a gente não se inspira? Eu acho, por exemplo, complicado... Petrópolis acho que tem mais mortos, né, por Covid do que a Argentina e o Uruguai juntos, que é 2 países. Então, assim, existe um vácuo aí, alguma coisa que não foi feita corretamente, né, que deixou de ser feita. A questão pessoal foi assim.
Então, foi a adesão das pessoas. Nos primeiros dias, eu me lembro quando os primeiros decretos eram no dia 13 de março, foi uma sexta-feira. Então, no dia 17, o comércio ainda funcionou um pouco, no dia 24 de março, o comércio fechou totalmente. Nessas duas últimas semanas de março, a primeira semaninha de abril, eu ia para a rua e realmente eu via tudo fechado, as pessoas realmente não estavam indo para a rua, as pessoas estavam dentro de casa, com medo. Realmente teve essas 2 semanas de adesão. Depois, chegou no dia 5 de abril, as pessoas tiveram que sair para ir para o banco para receber. E aí, a partir daí, ninguém mais parou em casa. Então, as pessoas começaram a sair todos os dias. Então, foi um tempo pequeno realmente de um isolamento que não foi suficiente para a gente conseguir ter poucos casos, né? Porque aí, quando as pessoas começaram a ir para a rua a partir do dia 5 de abril, elas não pararam mais. E aí, o comércio já começou a abrir de forma irregular, né? Uma lojinha abrir aqui com meia porta, nos bairros, né? Entrarem, fechavam. E no centro também, né? Teve bastante. Então, e aí, assim, aí o vírus foi circulando e a gente chegou a esses números. Que talvez se a gente tivesse o mês de abril todo feito um isolamento realmente de fato, né, os nossos números talvez fossem bem menores. Acho que a gente conseguiu alguma coisa positiva, não vou dizer que também foi de todo ruim, não acho. Eu acho que poderia ter sido bem pior. Mas faltou um esforço, né, das pessoas, uma conscientização das pessoas de realmente ficar em casa. Lógico, ninguém gosta de ficar em casa, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm seus compromissos, é chato ficar em casa o dia todo, mas as pessoas têm que entender que se tivesse feito isso de forma correta, pelo menos umas 4 semanas, hoje a gente estaria muito mais confortável do que a gente está hoje, né? Com muito menos mortes, muito menos casos, mas as pessoas realmente, a gente viu festas acontecendo direto, as pessoas estão indo para todos os morros acampar e ficar lá o dia todo, e as famílias voltaram a se reunirem, então... Teve uma foto que eu vi, teve um story que eu vi que eu achei absurdo, do Parque São Vicente, né, que as pessoas vão ver o pôr do sol. Tinha mais de 200 pessoas uma vez. Pois cheio, um domingo de tarde. Sim, é absurdo, cara. Então, assim, acho que faltou isso, infelizmente, né? Faltou fiscalização, não teve pernas para fiscalizar. Então, acho que faltou fiscalização, uma operação eficiente, de chegar para as pessoas e falar, tem que ir para casa, não é para ficar aqui. Porque o brasileiro tem um problema de que só avisar, né, orientar, ele não atende. Né? Você precisa ser mais firme. Porque se você só tentar sensibilizar, ele não vai acreditar. Ele fala, tá, vai para casa, daqui a pouco eu vou. E continua sentado na praça. Então, assim, se não for de uma forma eficiente, o guarda municipal, a PM, eu acho que fez muito pouco, né? Quase não atuou nessa questão da fiscalização, foi mais a guarda. A PM, acho que poderia ter tido uma participação mais ativa, de ajudar nessa questão, de chegar para as pessoas e falar, vai para casa, o que você está fazendo aqui, não sei o quê. Então, como a gente adotou essa coisa da conscientização, acho que isso foi no país todo, né, não teve nada muito rígido, acho que a gente chegou nesses números, né? E a preocupação agora com o comércio abrindo, né? A cidade hoje, eu fui no centro hoje, estava bem lotada, tem bastante gente, muitas filas, né, nas lojas, porque eu acho que o comércio está fazendo o seu papel, eles estão com medo de ter que fechar novamente, né? Então, eles estão fazendo o seu papel, não estão deixando as pessoas entrarem, usando álcool gel, todo mundo de máscara, mas tem aglomeração nas calçadas, porque as pessoas não podem estar nas lojas. Né? Então, acaba que as calçadas ficam lotadas, aquelas filas enormes, na Casa do Bahia está uma fila gigante, as pessoas ficam com carnezinho na mão para pagar essas contas. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu falei sobre o número de mortos em Petrópolis, tem mais mortos do que no Uruguai. O Uruguai teve 24 mortos por Covid, o país. Porque a Argentina não, a Argentina teve muitos mortos também, 913 mortes, né? Mas é bem menor do que o Brasil, de uma maneira geral, né? Mas a Argentina também é um país menor do que o Brasil. Até Mas você vê que... realmente da civilização. Deixa eu só fazer uma observação aqui, porque a gente está vendo o nosso sistema interno que a gente transmite os comentários, e aí eu compartilhei e tem outras pessoas assistindo os comentários que não aparecem aqui.
igual a Carla que o Bruno tinha falado, que eu fui ver agora, mas a Dani Moreira também está acompanhando a gente, está dando parabéns aí, e um beijo grande, e está falando que está com saudade sua, Jana. A Marta, que vem a ser a minha mãe, muitos parabéns. E o Miguel Barreto também. Um abraço aí para todo mundo. Legal. A gente está se aproximando aí de quase 1h30 de live. O papo tá bom, né? A gente vai se estendendo. Já? 1h, verdade, agora que eu vi o tempinho ali. Já. E aí, vamos queria terminar leve, mas eu tenho uma pergunta para vocês que acaba... provavelmente não vai ter uma resposta tão leve assim. Para Jana e para Jaque. Jana, se você puder começar, qual das matérias que você fez, ou nesse perfil de tragédia, ou agora da pandemia, mas enfim, qual dessas mais te impactou de alguma forma, que você se lembre e que foi mais marcante de alguma maneira para você, e por que isso aconteceu? Aqui, só antes dela responder, posso fazer uma proposta aqui? Claro. Como a gente está encaminhando para o final, a gente está perguntando de fatos marcantes e tal, eu ia propor para que elas respondessem um fato marcante nesse sentido, de cobertura de tragédia e tal, e também um fato que mais leve um pouco, uma hisria bacana aí desse tempo. Eu ia dizer isso depois para finalizar o negócio. Então, beleza. Mas eu fiquei com medo de... Mas, então tá, então vamos lá. Bom, é uma tragédia, são duas histórias que eu pude contar. Não foram tragédias naturais, mas foram tragédias, né? Uma é a história da menina que matou a mãe e com o namorado, e ela foi na redação me contar a história dela, né? Ela me procurou e fez uma exclusiva lá para mim e contou como ela matou a mãe, né? E a forma como ela falou, assim, foi como se ela estivesse contando como se faz um bolo, né? Ela foi muito fria, eu percebia que ela escolhia as palavras para falar comigo, né? Em nenhum momento eu percebi nenhum tipo de arrependimento ou ela ficou comovida, né, com nada, assim. Então, assim, para mim, né, assim, eu sou mãe, eu tenho mãe, né, então eu fiquei pensando, fiquei analisando ela ali, fiquei bastante, né, analisando ela, como uma pessoa consegue, a frieza dela, né, me chocou bastante, né. Ela me contou com os mínimos detalhes, tudo, desde quando ela começou a planejar o crime junto com o namorado, e as maneiras como ela tentou e não deu certo, até o dia que ela conseguiu, né? E ela ainda foi no enterro da mãe, contando como é que foi no enterro, não sei o quê. Então, chorou, né? Rosalina que... Quem chorou? Ela? Ela, não. Não, no enterro ela chorou. No enterro ela chorou, Enterro, né? Então, isso foi bastante... impactou bastante, assim, a história, né, essa frieza dela, né, dela contar a história como se estivesse ensinando a fazer um bolo. Ela me ensinou, na verdade, como se matar alguém. Ela explicou, você faz isso, você faz aquilo, eu fiz isso. Isso foi bem grave, nossa. A outra história, a outra também foi, que eu faço muita parte policial, né, e eu acabo tendo que acompanhar essas histórias. A outra foi uma que realmente me marcou. Eu cheguei na redação abalada. Foi de um senhor que estudou e matou uma criança no Sargento Vaninho, de 4 anos, a Mona Lisa. E quando ele foi preso, ele estava na carceragem e deixaram que a gente falasse com ele. Então, entrei eu e o Carlos, ele estava no SBT, nós dois entramos para falar com ele. E ele também, de uma forma muito fria, contando como ele cometeu o crime, né? Por que ele fez, se ele estava com muita vontade, né? Estava muito tempo sem ter relação, e viu a menina e resolveu. E como ele foi contando, né? Também de uma forma muito fria, como se estivesse falando de uma namorada que tinha, uma criança de 4 anos, né? Mas para ele era como se fosse algo muito normal.
eu me lembro que comecei a me sentir mal dentro da carceragem. Eu não sei se alguém algum dia já entrou dentro de uma carceragem, é muito fechado, né? E o cheiro não é muito agradável, então aquilo começou a me passar mal, e aí eu terminei a entrevista, fui embora, e eu tive que perder alguns minutos sentada na mesa da redação, nós temos uma mesa grande na tribuna, e fiquei ali pensando em tudo aquilo, tentando absorver aquela história. Eu penso que aquilo me marcou bastante, sabe? Eu pensei muito na menina, tudo que ela sofreu, na mãe dela, né? Que a mãe dela chegou a encontrar a menina morta, né, na casa dele, junto com o padrasto. Então, assim, foram duas histórias que me comoveram bastante. Histórias difíceis. Você poder falar com essas pessoas, né? O jornalismo te dá essa oportunidade, né? De você conversar com essas pessoas, né? Com os traficantes, com os torturadores, com assassinos. E você vê esse lado, né, dele, não é humano, né? Isso para você é bem difícil. Foram duas histórias que me comoveram bastante. Jaque. Então, eu tenho uma que é um caso também policial, né, que todo mundo deve lembrar, que foi aquele caso do atropelamento das duas meninas em Itaipava, né, a Mirella e a Daniela, né, que morreram saindo de uma boate em Itaipava, foram atropeladas, e foi um caso muito impactante, né, eu na época estava no Diário, naquela época estava na minha primeira época no Diário, e a gente contou a história, depois a família até, eu lembro que numa das tweets que a gente estava fazendo, cruzamos com um genro de uma das meninas, e ele falou, né, que o jornal estava querendo se aproveitar da situação. A gente teve um primeiro atrito, e depois a mãe dela foi até o jornal para conversar comigo, e aí eu passei a acompanhar a história dessas famílias, né, das duas famílias, né, as duas mães foram lá, conversaram comigo, e eu passei a acompanhar o caso, e foi um caso que eu acompanhei durante muitos anos, né. Nesse primeiro momento, né, quando teve a acusação, né, a polícia indiciou o autor, né, concluiu lá a investigação, encaminhou para o Ministério Público, eu fiz contato com os advogados, na época desse rapaz, e marcamos uma entrevista, afinal de contas, a gente tinha que ouvir também a versão, né, da pessoa, embora sempre nas matérias a gente colocasse o que estava no depoimento dele. E uma coisa que me impactou muito foi isso, foi que eu fui no escritório do advogado, me lembro, e ele o tempo todo falava, não, porque ele está muito arrependido, porque foi sem querer, porque falando todos os argumentos, obviamente, né, que o advogado estava usando naquela defesa, né, e no final da entrevista, só o advogado falou, no final da entrevista, eu me dirigi ao rapaz e falei, mas você está aqui, eu já estava acompanhando o drama da família já há algum tempo, né, um sofrimento, duas meninas jovens que morreram de uma forma brutal também, um acidente, mas de qualquer forma uma perda para as famílias de uma forma muito, muito brutal. E eu lembro que eu perguntei, né, para ele, né, eu falei, mas tem alguma coisa que você gostaria de dizer para a família para as famílias dessas pessoas, né, até, né, para dar uma oportunidade de ouvir alguma coisa, né, da parte dessa pessoa. E ele simplesmente falou que não, assim, friamente. E aí o advogado rapidamente, né, não, ele está muito arrependido e tal, mas essa frieza, às vezes, da pessoa, que não é uma coisa de momento, né, do impacto da ocorrência, né, é algo que, como a Janaína, no caso dessa moça, né, conversou, não foi em seguida do crime, já passa um tempo, então a pessoa tem um tempo para refletir sobre aquilo, e você vê que parece que a dor do outro não toca.
né? Isso é algo que eu nunca me esqueci. E eu acompanhei esse caso comecei quando eu estava no Diário, depois na Tribuna, e depois, quando finalmente teve o julgamento e o rapaz foi preso, eu acho que eu já estava na InterTV. E assim, são coisas que marcam muito a gente, né? Essa é uma história que eu acho que eu acompanhei, eu fiz um contato com as famílias que depois permitiu que eu acompanhasse o caso durante muitos anos, até a conclusão. E assim, o outro caso, eu vou contar um caso que é um final alegre, né? Para a gente tentar finalizar aqui de uma forma mais suave. Jana, vai pensando aí também alguma. Que foi o seguinte, eu fazia, teve uma época que eu fazia muita, quando eu estava na Tribuna, tinha muita demanda de saúde, né? De matérias de saúde. E muitas pessoas procuravam para falar, e foi uma época que eu me lembro que tinha muito problema de oftalmologia, né? Todo dia quase a gente tinha um paciente lá com problema de oftalmologia. E muitas vezes eu recebia as pessoas, como eu fazia muita matéria de saúde, as pessoas encaminhavam, né, para mim, as pessoas mandavam me procurar, essas pessoas. E aí foi um rapaz lá, um menino, né, com a mãe, que ela estava perdendo a visão, tinha perdido já a visão de um olho e estava perdendo a visão no outro olho, né? E o menino foi lá conversou comigo, e quando chegou diante de mim, assim, eu fiquei muito impactada, primeiro porque, assim, o menino tinha 14 anos, mas ele parecia ter 10, né, assim, franzino, né, com uma aparência muito, muito jovem. E a gente conversando, ele me contou que ele cuidava da mãe, fazia tudo para a mãe antes de sair de casa para poder ir para a escola. Ele dava comida, ele fazia as coisas em casa para a mãe poder ficar sentadinha num lugar e não se machucar até ele voltar da escola e poder cuidar dela. Né? E ela tinha um problema de visão, que não estava conseguindo atendimento e que o tratamento era muito caro. O tratamento custava em torno de 10 mil reais. Né? E aí eu vi aquela história e eu fiquei muito tocada, né? Eu pensei, como que eu vou contar essa história, que é mais uma história de uma pessoa que tem um problema que está sendo retratado de forma recorrente, mas como que eu vou contar essa história de uma forma diferente, né? Para que possa tentar, de alguma forma, ajudar essa família. E como que me tocou muito foi a condição do menino, né? Eu decidi contar aquela história pela ótica do menino, né? E aí eu me lembro, né, que comecei a história a matéria falando que aos 14 anos o fulaninho de tal ainda convive com a responsabilidade de cuidar da mãe, que perdeu a visão de um olho e tem baixa visão na outra, e contei toda a rotina do menino, né? E contei que a mãe precisava de um tratamento que era muito caro e que ele não conseguia, que eles não tinham recursos, né? O tratamento, se eu não me lembro, não sei se era 10 ou 20 mil reais, mas era um tratamento bem caro. E fiz a matéria com essa ótica, né, no sentido de talvez, né, despertar a sensibilidade das pessoas. E qual não foi a minha surpresa no dia seguinte, quando eu soube, pela pessoa que tinha me indicado para fazer essa matéria, que tinha aparecido um empresário que doou o valor para essa pessoa fazer o tratamento, né? Então, assim, é uma história só, né? Mas eu acho que a gente que ama o que a gente faz, né, e que tem essa coisa de querer mudar o mundo, né? Todo jornalista é meio sonhador, né? Comecei falando isso aqui. Eu acho que quando você sabe que você conseguiu fazer a diferença na vida de uma pessoa, aquilo, para mim, já valeu a minha carreira toda, sabe? Uhum. Então, é essa história que eu queria partilhar aqui, né, até com outros colegas, para dizer que, às vezes, a forma como a gente
olha para uma situação, pode ajudar a mudar a realidade das pessoas, né? Pode tocar outras pessoas para que a realidade, pelo menos de uma pessoa, mude, né? É isso. Eu acho que a história a gente sempre fala muito de cobrar, de fazer, de ir, mas o nosso papel é um pouco esse também, né? De transformar, né? Sim. Bacana demais. Bacana demais. Antes de passar para a Jana, só registrar aqui alguns comentários. Primeiro, a Carla Carla tá dizendo que eu não tratei ela direito, que eu só falei do Vinícius, que eu não falei dela. Carla, você é de casa. Você é de casa, meu amor. Você eu já... Obrigado. Carla, aí, todo mundo te ama. Todo mundo te ama. Você é uma das poucas unanimidades da imprensa. Você já... Uma das poucas unanimidades da imprensa daqui. Aí, inclusive, a gente está te esperando aqui para participar também, para falar um pouco das suas histórias, dos seus casos aí na imprensa. O Alan Mello também, lá do Giro, dando um beijo. A gente tem que tirar um dia para escolher um grupo para falar só dos perrengues que a gente passa para contar essas histórias. Muitas histórias. Que as pessoas não acreditam. Meu texto bonitinho. Situações inusitadas, né? Aí o Alan Mello, né? Eu falei aqui, mandando um beijo aí. O pessoal, a Lilian Mota também, tantos parabéns para a Jaque. E tinha outras participações bacanas aqui do vereador Leandro Azevedo, um abraço para ele, falando que o nosso trabalho, pulou um comentário aqui, o trabalho de vocês é fundamental e de grande importância para a população. Obrigado ao vereador Leandro aí por estar acompanhando a gente. E o Yuri Moura também ligado aqui. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. A gente está com uma audiência bem bacana esse tempo todo aí. E a Marilísia também está falando aqui sobre dar voz aos jornalistas. É isso, estamos tentando fomentar o debate, puxar assuntos bacanas para a gente se conversar também, né? Eu acho que está faltando um pouco isso e a gente está tentando suprir essa lacuna aí. Enfim, obrigado a todo mundo. Jana, tem uma história bacana aí? História feliz. Então, como eu acompanhei a Denise, né, do pessoal lá do Quilombo, a tragédia deles perderem o único lugarzinho que eles tinham, não era tão simplesinho, mas era o lugarzinho deles, e eles estavam sempre juntinhos, né? Eram 13, então, quando surgiu a oportunidade de construir o terreno deles, uma casa, e eu fui no dia da entrega das casas. Demorou, acho que 2 anos. Demorou 2 anos para que eles retornassem ao Quilombo. E eu me lembro que quando eu cheguei, né, no local, bem bonitinho, né, as casinhas, casas maiores do que as casas que eles tinham, né, com mais estrutura, com luz, eles não tinham nem energia elétrica. Água encanada, esgoto certinho. E eu me lembro que a Denise chegou para mim, ela me abraçou assim que eu cheguei, né? Foi de manhã cedo, um sábado, a inauguração. E ela me abraçou e ela falou assim: eu tenho minha casa agora de volta. E foi muito legal, porque a gente acabou se tornando muito próximos, né? Eu e ela. E eu hoje em dia, estou na casa dela, né? E para mim foi bem legal, assim. Foi algo que me emocionou, porque eles perderam, né, um pouquinho que eles tinham, né? E eles queriam ficar ali naquela terra. As pessoas falam assim: não, vou te dar um apartamento, entra no aluguel social. Elas, não, a gente quer ir para o Quilombo, aqui é a nossa terra, né? Então, eles conseguiram voltar para lá, próximo, né, de onde teve a tragédia, então, num lugar mais seguro, né, porque não tem curso de água, então, onde não sei se aconteceu outra tragédia, né, pelo menos ali onde eles estão seguros. Então, isso eu fiquei muito feliz de saber que eles estão lá, foi algo que me emocionou. E uma cobertura jornalística que eu fiz, rapidinho aqui, que para mim não é uma coisa emocionante, mas eu acho que todo jornalista gosta de participar de grandes eventos. E eu me lembro que eu fiz uma cobertura em 2000 do BID, a primeira reunião do BID aqui no Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E então eu consegui falar com presidentes da América toda, e
foi no Quitandinha, né? E foi um evento enorme, gigante. A imprensa mundial estava lá, eu conheci jornalistas dos Estados Unidos, do Chile, fiz amizade com o pessoal do Chile, foi bem legal. Então, assim, é algo que me marcou muito. Eu sempre me lembro, assim, como uma cobertura importante que eu fiz foi essa reunião do BID aqui no Brasil. Algo que eu gostei bastante. Conheci muita gente daquele dia. Muito bacana. Meninas, obrigada por compartilhar, né, o tempo e a experiência de vocês com a gente, né? Hoje a gente pôde mostrar um pouquinho para o público, porque, pessoalmente, né, a gente sempre tem a oportunidade de conversar e de trocar essas informações, né, sobre essas coberturas, né? E é muito bom, né, ter essa bagagem toda, né, tanto para a gente quanto para quem está vindo aí para o mercado, já ter uma ideia de como é. Eu acho assim, quando a gente está na faculdade, a nossa maior curiosidade é como é a rotina de um jornal, né? Então, a gente está aqui esclarecendo e dando luz já para quem está vindo. Queria agradecer também o pessoal que está assistindo. A gente já tem um público fiel que está aqui toda quarta-feira, 8 horas. Muito obrigada por vocês estarem fortalecendo esse nosso projeto. Já falei aqui em outras lives, a nossa ideia era promover, né, encontros presenciais, mesas redondas, oficinas, e fomos impactados também pela pandemia, mas a gente se reinventou e aqui estamos fazendo o que a gente se propôs, que seja de maneira online e futuramente presencial. Acho que é importante a gente discutir realmente o papel da comunicação e o jornalismo, né? Acho que a gente nunca teve espaço para discutir a nossa profissão na cidade, a gente sempre teve que sair daqui para poder ouvir histórias de outros profissionais, né? E agora a gente está podendo ouvir aqui mesmo. Obrigada, muito obrigada para vocês. Meninos? Boa noite, gente. Obrigado. Tá um pouquinho a curiosidade, né, das pessoas, quem é que está por trás daquelas palavras que elas leem, porque é muito distante quando a gente lê uma coisa nacional, embora de grande relevância, mas é importante saber também quem está por trás ali escrevendo enfim, são seres humanos como todos os outros, né? Não somos máquinas, então é preciso personificar essas pessoas, esclarecer quem são e que elas estão aí batalhando para levar a melhor notícia possível para eles. E acrescentando, né, aqui de novo, o jornalista gosta de falar, né? A gente tem a ideia de fazer em 1 hora, mas a gente nunca consegue. Que pelo menos eu... Antes do Instagram dava uma segurada, né? Agora que não tem isso, ferrou. Quando eu estava na faculdade, depois também, quando eu trabalhei em 3 Rios, eu lia muito a Tribuna de Petrópolis, então, assim, eu já conhecia a Jana e a Jaque de nome, né? Então, assim, eu já conheci vocês antes de conhecer pessoalmente. Vocês já agregavam, né? E já faziam com que eu tivesse o sonho de trabalhar na Tribuna um dia. E eu tive essa oportunidade por 3 anos e 8 meses. Deixa eu fazer uma confidência aqui. Né, Jaque? Que a Jaque, que entrou no diário, me substituindo no diário. Aí a gente ficou, isso que ela falou no começo, a gente ficou umas 3 semanas ali, né, entre a chegada dela e a minha saída. A gente ficava o tempo todo conversando sobre as matérias que a Jaque fazia. Naquela época, 2007, 2008, que era uma época que eu estava começando a entrar na faculdade, eu querendo entrar na faculdade, e lia as matérias da Jaque. E aí a gente falava, era o dia inteiro falando das pautas da época, das matérias, achando matéria sua no acervo do Globo. Mas é muito legal mesmo. Muito legal. Eu quero aproveitar para agradecer também a vocês essa oportunidade de bater esse papo, que a gente já, né, costuma conversar sempre que a gente se encontra, contar as histórias, como o PH falou, relembrar, né, e contar os bastidores, essa coisa toda. Acho muito bacana essa oportunidade que vocês estão dando, né, para que as pessoas conheçam, né, como o Bruno falou, as pessoas que existem por trás daquele texto ali, né? E, assim, agradeço muito a oportunidade, acho ótimo que a gente possa discutir esses assuntos e falar sobre os desafios aí, né, para quem nos conhece pelo jornal e também para quem tem vontade de trabalhar na área também, saber que
o glamour não existe na real, né? Na real, não tem glamour. Mas é muito bom, é maravilhoso. Eu não troco essa profissão por nenhuma. Obrigada, gente. A gente que agradece. Estamos encerrando aqui, né? Semana que vem a gente volta aí com mais uma conversa PH, deixa a Jana falar. Nossa carreira, nosso jogo. Pois a Jana não falou, é verdade. Fala, Jana. Eu queria agradecer a oportunidade. São todos os queridos. Conheço o PH, Amorzinho, Toro e Bruno também. Já que conheço há muito tempo. Aline, estou no meu lugar na tribuna, né, Aline? Depois você entrou no meu, né? Foi. Aqui é jogo das cadeiras. Eu entrei no lugar do Bruno, uma coisa assim. Então, assim, vocês são ótimas pessoas, profissionais, e é uma profissão linda, gratificante, mas estamos num momento muito difícil. Então, vamos... eu acho que é importante a união, né? Porque todo mundo, quando a gente está junto, um consegue defender o outro, né? E eu acho que é o que a gente precisa, né? Nesse momento que a gente está sendo atacado de todos os lados, né, se unir para tentar se defender, porque vale a pena. A gente está aqui para contar a verdade, para sempre contar a verdade, para contar belas histórias. Às vezes não tão belas assim, mas o que a gente está aqui é para isso. A gente não está aqui para querer ofender ninguém, nem brigar com ninguém, nem nada. A gente só quer contar a verdade. É o que a gente faz, é o que a gente aprendeu a fazer, e é o que a gente faz com amor e carinho. Bom, obrigada. É isso, gente. Obrigado, Jana, Jaque, Aline, Bruno, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. De novo, agradecer a audiência aí e a participação de todos. Quarta-feira a gente está de volta com mais uma conversa aí sobre jornalismo, sobre esses tempos que a gente está vivendo, como a gente vai sair dessa, enfim, tudo que envolve a nossa carreira e a nossa vida aí. Valeu, gente, abraço, até semana que vem. Beijo a todos aí. Beijo, gente, tchau. Beijo.